facto foi um desafio interessante. Primeiro, eu já conhecia o livro, já tinha lido, agora tive que o reler, porque acho que é sempre uma história interessante, moderna, que se pode sempre transpor para as nossas épocas. Queria só dizer, queria dividir em duas partes. A primeira, gostaria de fazer um breve resumo sobre esta obra, dizer o que ela contém em si, uma história muito engraçada, que é um pastor, que é o Horácio, que vai para a tropa, para Lisboa, depois fica deslumbrado com as paisagens de Lisboa, que ele nunca tinha visto na cidade. E depois, quando voltou à sua terra, à sua aldeia encostada na Serra da Estrela, no centro da Serra da Estrela, uma aldeia rural, com muitas outras, e o Horácio voltou cheio de entusiasmo para fazer uma nova vida e a contar as peripécias da cidade e da tropa que ele tinha que correr em Lisboa. E então, depois começou a surgir um pequeno problema. Ele tinha uma namorada, que era a Idalina, e a Idalina aspirava a casar. O Horácio veio da tropa, os pais da Idalina queriam que a rapariga casasse, que era a tradição das aldeias, as pessoas casassem, tivessem filhos, tivessem uma casa, e o Horácio estava todo entusiasmado. Só que começou a pensar, queria dinheiro para comprar a casa, porque antigamente, e as tradições declaravam isso, as pessoas tinham que ter um enxoval, tinham que ter algo para oferecer com quem iam esposar. E o Horácio estava muito preocupado. Então sugeriu a Idalina, a namorada, que adiasse o casamento, porque ele gostava de ir para a Covilhã, para uma fábrica, para ganhar dinheiro, para fazer a sua casa, para construir a casa, para quando casasse ele tinha que ter uma casa. Bom, então a Idalina lá sabeu, embora os pais da Idalina não concordassem muito com a situação, porque achavam que o Horácio ia casar, que a filha tinha que casar, mas o Horácio achou que não, e então partiu uma aventura para a Covilhã para uma fábrica de selagem. Esta Covilhã era famosa na década de 20, 30, 40, nas suas fábricas de edifícios. Então o Horácio lá foi para a Covilhã. É evidente que foi muito difícil arranjar trabalho, porque não havia trabalho. O Horácio não tinha qualquer formação, e isso era um obstáculo. Ele não sabia fazer nada. O Horácio era pastor, a única coisa que ele sabia era guardar um rebanho de ovelhas, e então teve muitas dificuldades em arranjar e foi para aprendiz. Ora, como aprendiz ele ganhava muito pouco, ganhava 10 escudos por semana, que era na altura o salário das fábricas de edifícios, e o Horácio realmente começou a ficar um bocado animado e apreensivo, porque o ordenado que ele ganhava não dava sequer para pagar quase as despesas, quanto mais para aquilo que ele ambicionava, que era fazer a sua casa, construir a sua casa para casar. Depois de várias peripécias, o Horácio foi aprendendo a arte dos teares, foi desenvolvendo essa atividade e começou a perceber-se que foi uma ilusão ele ter ido para a fábrica da Covilhã, porque ele nunca ia conseguir arranjar o dinheiro que precisava para fazer a sua casa, para constituir família com a Idalina que estava à espera dele. Bom, depois de várias peripécias, o Horácio decidiu casar, mesmo não tendo condições, porque a Idalina, entretanto, tinha aparecido outro capaz a fazer a corte, e a Idalina tinha sido impressionada com os pais para que ela casasse, porque a rapariga estava a ficar solteirona, e então o Horácio decidiu casar. E trouxe a Idalina para a Covilhã para viver com ele. Viver numa casa com muito más condições. Entretanto, a Câmara Municipal da Covilhã estava a desenvolver um projeto para construir umas casas novas para os trabalhadores das fábricas, mas eram cerca de 6 mil trabalhadores e haviam cerca de 60, 70 casas. Portanto, quer dizer que não daria para todos, e o Horácio começou-se a perceber que não daria uma casa para ele. Depois houve um concurso para a distribuição das casas, mas de facto aquilo que ele estava a pensar concretizou-se, ou seja, a casa não foi distribuída ao Horácio, as pessoas ficou muito desiludida. Entretanto, a Idalina teve um filho e continuaram a viver em condições muito más na Covilhã, e ele não conseguiu atingir o objetivo dele. Bom, e agora eu gostaria de falar sobre o que é
o que é que se pode depreender da leitura deste livro e de uma análise que possamos fazer? O livro, e o Freire de Castro, que nós sabemos, é um grande humanista, um grande defensor dos direitos dos trabalhadores e das desigualdades. Ele foi sempre lutador contra as desigualdades sociais. E, de facto, esta obra mostra-nos que, e ele, através dos personagens, através do enredo da história, Freire de Castro mostra-nos que a dificuldade que existe muitas vezes das pessoas saírem de uma aldeia, irem para uma cidade, a adaptação, a falta de formação e os problemas que essa mudança acarreta na sua vida levam a que as pessoas muitas vezes se percam e fiquem completamente defraudadas e nunca consigam atingir aquilo que sonhavam, porque não é a vida que eles estavam à espera. Há uma mudança grande, há uma mudança radical de hábitos, de vidas, há o problema da habitação, o problema do trabalho, o problema do emprego, que é uma situação muito difícil de concretizar. Eu gostaria agora de transpor e de fazer um paralelismo entre a obra do Freire de Castro e a atualidade. É que, de facto, esta obra do Freire de Castro, que remonta à década de 30, 40, é uma obra que se pode e deve atualizar. Aliás, esta grande visão do Freire de Castro é fantástica, porque hoje em dia, e eu conheço exemplos de vida real de pessoas que vêm de aldeias, por exemplo, para o Oliveira das Meias, para procurar trabalhar numa indústria, trabalhar numa fábrica, para ter melhores condições de vida, e a mudança do habitat do seu habitat natural para uma grande cidade, e com as ilusões que as pessoas objetivamente têm e com legitimidade, e de facto as pessoas procuram uma outra vida que muitas vezes não acontece, e a maior parte das vezes é uma frustração grande. As pessoas pensam que têm um salário elevado, não têm, depois mudam as condições de vida, não têm habitação, e tudo aquilo que se passou na obra da Lei e a Neve, aquilo que o Freire de Castro queria transmitir com este romance, queria transmitir à própria cidade e a todo o país, a todos os portugueses, de facto, hoje, em pleno século XXI, verifica-se as mesmas dificuldades. As pessoas que saem de uma aldeia, as pessoas que procuram outra vida, as pessoas que procuram melhorar de vida, as pessoas que têm ambições a ter uma vida diferente, de facto, depois, ao longo dessa vida, começam a aparecer obstáculos quase intransponíveis. E depois, claro, há muita marginalidade, há muitas frustrações, as pessoas não ficam defraudadas com aquilo que gostariam de encontrar, e mesmo aqui, eu conheço a aldeia onde Freire de Castro nasceu, é uma aldeia a 5 km daqui da nossa cidade, uma aldeia rural. Aliás, penso que se pode transpor perfeitamente a Lei e a Neve para, embora não haja neve, mas se pode transpor perfeitamente para o Sela, o Oliveira das Meias. Podemos fazer até um paralelismo entre uma pessoa que vem do Sela, uma aldeia ligada à agricultura, com poucas possibilidades das pessoas terem informação. E eu queria focar este ponto que é importante, porque a formação das pessoas é importantíssimo para que, primeiro, mudem de vida, depois terem acesso a outro tipo de vida. E nas aldeias a formação e as oportunidades não são as mesmas que nas cidades. E também era essa imagem que o Freire de Castro queria dar, porque a adaptação é quanto mais difícil, quanto menos formação as pessoas tiverem. Bem uma pessoa do Sela, da freguesia de Freire de Castro, vem para o Oliveira das Meias, vem trabalhar para uma fábrica, pensa que vai ganhar muito dinheiro, não vai. Há uma mudança de hábitos, há uma mudança de habitação, as pessoas não ganham para as despesas, começa a haver frustrações, e depois há delinquência, há mudanças de vida. Estes choques de gerações, as pessoas têm que estar preparadas, têm que saber o que é que se passa. E depois também há uma coisa que Freire de Castro nos mostrou nesta obra, é que existem muitos lobbies poderosos. Aliás, Freire de Castro é um crítico acérrimo das sociedades em que vivemos. Ele critica, aliás, mesmo na obra, ali uma crítica, embora disfarçada, sobre a Igreja, a influência que a Igreja tem na sociedade, porque o Horácio vai pedir a intervenção de um padre para lhe arranjar emprego, a influência que a Igreja tem. Depois,
a necessidade que ele teve de procurar muita gente que o orientasse, que o ajudasse a arranjar emprego, isso hoje em dia verifica-se. As pessoas têm dificuldades de arranjar trabalho e muitas vezes as pessoas têm que procurar vários artifícios para arranjar trabalho, coisa que não devia acontecer, mas é isso que a obra também, o autor nos quer mostrar, é que a vida está cheia de espinhos, tem muitos obstáculos, e as pessoas têm que saber transpô-los, e as mudanças muitas vezes de vida, de situação e de habitat natural levam-nos a estes confrontos que nós não estamos preparados e, de facto, quanto mais bem informados, mais bem preparados nós estivermos para enfrentar essa vida, melhor, e essa é uma grande lição que a obra nos pode dar.